Muito boa tarde a todos. É uma alegria participar dessa palestra, participar desse evento, né, ao lado de palestrantes tão, de uma excelência já comprovada, e a minha não é, né? Eu falo com vocês por ter sido convidado, né, para falar um pouco sobre as relações entre a Igreja Católica e o conservadorismo político, né? Que é uma tarefa que para um rapaz de 26 anos é no mínimo uma temeridade, mas eu decidi aceitar o convite com a condição de que fosse uma palestra o mais breve possível. Então, na verdade, não é uma palestra, são só algumas observações que eu vou fazer para vocês. Tá certo? O meu nome é Omar Mansur, eu sou membro do Centro Dom Bosco, né, participo dele desde a fundação, já fiz algumas tarefas aqui, trabalho junto com a deputada recém-eleita Cristo Nieto, e tenho participado de algumas atividades de tradução, de revisão de livros, etc. Já gravei algumas aulas de francês na Universidade de São Jerônimo, que eu convido todos vocês a assinarem, né, a participarem dela. Nós temos cursos de todos os tipos que vocês podem imaginar, de filosofia, de teologia, né, de latim, e também um cursinho bastante modesto de francês. Então, para nós falarmos sobre as relações entre a Igreja Católica e o conservadorismo, primeiro é preciso definir esses dois objetos. Nós não podemos saber a relação entre dois temas, dois assuntos, se nós não conhecemos quais são esses objetos dos quais nós tratamos, né? E a Igreja Católica, todos nós sabemos, é o corpo místico de Cristo, né? A Igreja é uma instituição, é definida como uma sociedade divina e humana. Ou seja, nós participamos, né, do corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo e esperamos, através dos seus méritos infinitos, um dia participar da sua glória eterna no céu, do seu sacrifício. Agora, o conservadorismo político, ele não é um objeto que tem a mesma unidade que a Igreja Católica. Essa já é a primeira dificuldade que aparece. Ele não tem sequer unidade ideológica, não tem unidade histórica. É muito difícil nós falarmos de um movimento conservador único, né? Existem diversos, como é que eu vou dizer, grupos políticos que se disseram conservadores, ou então de direita, mas mesmo assim, a primeira distinção que nós temos que fazer aqui é entre a direita política e o conservadorismo, né? Porque existem grupos de direita que são de direita revolucionária. A distinção entre direita e esquerda começa, né, aparece pela primeira vez no governo da Convenção, né, durante a Revolução Francesa, em 1792. Os deputados na Assembleia, né, que se sentavam à direita tinham uma tendência mais, não vou dizer conservadora, mas procuravam conquistar, assegurar as conquistas revolucionárias, e os que estavam à esquerda buscavam aprofundá-las. Então essa é a primeira distinção, né? A esquerda seria um movimento mais radical dentro do espírito revolucionário, e a direita seria uma tentativa de assegurar essas conquistas, né? E por terem justamente um temperamento, né, mais prudente, né, e ações mais calculadas, etc., talvez eles se parecessem mais com os conservadores, e por isso mesmo são confundidos muitas vezes. Mas existem movimentos que jamais podem ser chamados de conservadores, como, por exemplo, o fascismo italiano, né? E ninguém venha me dizer que o fascismo italiano é um movimento de esquerda, porque não é. O nazismo até pode ser, né? É um movimento que surgiu de uma dissidência dentro do marxismo, mas o fascismo não, né? Então são coisas que não têm essa unidade, essa uniformidade que muitas pessoas esperam, né? O conservadorismo não tem sequer unidade no apoio que ele oferece à igreja, porque existiram muitos conservadores que eram anticatólicos, inclusive muitos protestantes, principalmente ingleses, e inclusive alguns anticristãos, né, agnósticos,
que são conservadoras. David Hume, por exemplo, foi um conservador politicamente, né? E jamais pode ser descrito como uma pessoa simpática à Igreja Católica, né? A boa parte da sua atividade literária foi desmontar o que ele chamava de lendas piedosas, né? Ou seja, os milagres que a Igreja Católica tanto relata, né? Então, quer dizer, não existe essa uniformidade no conservadorismo. O que existe, sim, é uma espécie de reação a partir do início do século XIX, né, no momento em que a Revolução Francesa encontra o seu fim e que Napoleão é derrotado. Existe um desejo de retornar às origens, né? Existe um movimento isso principalmente pela importação francesa do romantismo alemão, né, a partir de Chateaubriand, né? O Visconde de Chateaubriand vai ao mesmo tempo que herda um pouco da filosofia iluminista de Rousseau, do Bom Selvagem, etc., quando escreve os seus romances sobre os Natchez, né, os índios americanos, Atala e René, são duas novelazinhas. Ao mesmo tempo, ele tem uma devoção católica muito profunda, devoção que surgiu, como é que eu vou dizer, é uma devoção puramente emocional, né? Que já mostra uma decadência em relação à fé católica tradicional. Ele tem a fé católica, mas ele sente que não tem firmeza suficiente para defendê-la no plano da razão. E, portanto, é uma conversão tipicamente romântica, sentimental. É um catolicismo que vai tentar buscar justificar a Igreja pelas suas realizações na sociedade. Tem a obra de apologética que ele escreve, que é uma das obras fundadoras do conservadorismo católico contemporâneo, que é o Le Génie du Christianisme, né? O gênio do cristianismo, que ele vai mostrar todas as glórias da Igreja Católica no plano estético, né? no plano das artes, no plano das ciências, mostrar como a Igreja Católica sempre produziu coisas muito boas para a sociedade, mas a fé católica em si mesma, ali a defesa que ele faz é muito fraca, né? Então, são figuras desse tipo que vão, ou então Joseph de Maistre, né, de Bonald, esses aí são os conservadores católicos, né, do século XIX. E veja só, Joseph de Maistre era maçom também, então não é um católico muito exemplar, né? Então esse conservadorismo político como é que eu vou dizer, com um caráter ideológico, né, ele vai aparecer no período do romantismo, né? Às vezes ligado a um nacionalismo, às vezes não. Que elementos dessa retórica mais tarde tenham sido utilizados por movimentos do século XX, né, de caráter totalitário, e que receberam um apoio da população majoritariamente conservadora por fazer ecoar certas características do discurso conservador tradicional, não é de se espantar, né? E não só essas relações são problemáticas por causa disso, mas também porque a partir do momento em que o conservadorismo procura defender certas tradições que a Igreja também defende, ele é um aliado da Igreja. Mas em certos momentos, em certas sociedades, por exemplo, as sociedades que receberam os jesuítas, né? As tribos indígenas aqui no Brasil, os japoneses, o Império Chinês, quando receberam os jesuítas, o impulso conservador, né, político era o quê? Era o de manter as tradições pagãs deles, né? E o impulso católico, nesse contexto, pareceria mais revolucionário. Embora não seja realmente, né? E eu vou explicar para vocês um pouco mais tarde que não é bem assim. Mas nós observamos que em certos contextos, no próprio nascimento do cristianismo, várias verdades evangélicas que Jesus Cristo enuncia, né? Por exemplo, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem.
e outras coisas assim, são frases que soavam extremamente revolucionárias para os judeus, né? E os fariseus, na verdade, eram muito conservadores. Então a relação não é de identidade total, né? Em certos momentos o conservadorismo político serve à igreja, em certos momentos ele não serve, né? A diferença específica é que o conservadorismo político pode servir à igreja e a esquerda jamais pode, porque a esquerda ela parte de uma cosmovisão que é na essência anticristã. A esquerda quer transformar o mundo, para usar a definição que o Olavo de Carvalho costuma usar. Eu tenho a impressão que ele tirou do James Billington, no livro Fire in the Minds of Men. Eu não li esse livro, então não tenho certeza, mas eu acho que é daí que ele tirou esse conceito de revolução como um processo de transformação integral da sociedade mediante a concentração de poder, né? E isso aí define toda a esquerda, né? Todos os regimes esquerdistas que pretendiam libertar o homem de uma escravidão, seja em relação à igreja, como foi, por exemplo, a Revolução Francesa, que era muito mais anticatólica do que antimonárquica, né? A quantidade de padres que morreram foi muito maior do que a de nobres na Revolução Francesa, sobretudo na revolta da Vendée. Foi um verdadeiro massacre aquilo, no terror de 1793 e 94. O que nós observamos é uma matança de monges e freiras na guilhotina, aos montes, né? E a quantidade de nobres é realmente pequena. Inclusive alguns nobres participaram da Revolução e procuraram tirar vantagem dela, né? Procuraram guiar, como por exemplo o Duque de Orleans, que procurou guiar politicamente a Revolução e acabou se dando mal. Mais tarde o filho dele vai conseguir orientar uma revolução para os seus próprios fins e vai fundar a dinastia de Orleans, né? A monarquia chamado Le Roi Bourgeois, né? O rei burguês, que vai governar a França de 1830 a 1848. Mas eu já estou me distanciando muito do tema. Então, a Revolução Francesa, né, que foi uma revolução muito mais anticatólica do que antimonárquica, né, é um exemplo disso. Então, como eu dizia, o movimento conservador, ele nem sempre pode servir a igreja. Em certos momentos ele serve, em certos momentos não. Mas a esquerda jamais pode, né? Justamente por ter elementos na sua cosmovisão que são necessariamente contrários à cosmovisão cristã, né? Então, que é a ideia do James Billington, né? Que o conceito que o Olavo de Carvalho costuma usar, que eu tenho a impressão que ele tirou desse livro, não tenho certeza, do livro Fire in the Minds of Men, do James Billington, que define a revolução como um processo de transformação total da sociedade a partir de uma concentração de poder. E nós vemos que desde a Revolução Francesa, que foi uma revolução muito mais anticatólica do que antimonárquica, começou um processo de concentração. Eles pretendiam libertar a população da tirania, do fanatismo católico, e fizeram muito mais, foi concentrar o poder nas mãos da própria convenção, mais tarde do próprio diretório, e criaram um império napoleônico que foi filhote da Revolução Francesa e muito mais tirânico do que o regime dos Bourbon, né? Então, o que nós percebemos, né, é também a Revolução Russa, né, que pretendia fazer primeiro avançar o capitalismo na Rússia sob uma direção da elite revolucionária e mais tarde implementar uma economia socialista. Também concentraram muito mais o poder nas suas próprias mãos do que qualquer outra coisa. Então a esquerda realmente não tem nenhuma possibilidade de conciliação, né, com a Igreja Católica. Ideias como a da teologia da libertação, elas não só são heresias, mas elas são muito mais uma infiltração, né, de um pensamento completamente alheio da Igreja,
por parte de pessoas que se dizem sacerdotes, mas não são de maneira alguma, né? Muitos analisam a teologia da libertação sobre o ponto de vista das diferenças que elas têm com a doutrina católica. Mas antes de analisar essa heresia sob o ponto de vista doutrinal, o mais importante é olhar estrategicamente, né? Qual é o papel dessas pessoas, o que elas estão fazendo. E você vê que são muito mais agentes, né, de uma infiltração comunista do que pessoas que têm um pensamento livre, né? Então, eu já mostrei para vocês que essa relação ela não é muito clara, né, entre o catolicismo e o conservadorismo. Eu mostrei em primeiro lugar que a igreja tem uma unidade muito maior, né, e o conservadorismo em si não tem. Ele não tem sequer unidade ideológica, são muitos grupos diferentes que se dizem conservadores. Alguns defendiam a igreja, outros a atacavam. A igreja pode ter alguma amizade, pode ter alguma atuação conjunta com movimentos conservadores, mas ele jamais vai ser uma expressão da sua doutrina e jamais vai ser uma expressão daquilo que ela veio fazer no mundo. Mas existe uma diferença aqui, e é isso que eu queria abordar com vocês agora, que na verdade é o grande objetivo dessa minha pequena fala, né? Assim como, para que vocês possam acompanhar direito, Aristóteles separa 3 formas de governo, né? Ele divide os regimes políticos em 3 tipos, os classifica assim. E ele não defende nenhum desses tipos mais do que o outro. Ele não diz que um tipo é melhor que o outro. Ele diz que existem monarquias, repúblicas e aristocracias, né? As monarquias são um governo de um só, é um governo hereditário. As aristocracias são o governo dos mais virtuosos, é um governo de um grupo, um pequeno grupo. E as repúblicas são o governo das massas. Essas 3 formas, o governo da maioria, na verdade, essas 3 formas podem ser virtuosas e podem ser degradadas. Então, essa monarquia pode se tornar uma tirania. É uma primeira degradação, que é um governo de um só, mas um governo despótico, em que a vontade de um prevalece sobre a vontade do grupo. A aristocracia pode se tornar uma oligarquia, né, que seria o governo pelo poder econômico, ao invés de ser o governo dos mais virtuosos, o governo do grupo dos mais ricos. E a república poderia se tornar uma democracia. Democracia para ele tem um significado diferente, é a degradação da república, que seria o governo das massas sem nenhum controle, né? Sem nenhuma restrição. O Aristóteles era contra o sufrágio universal, né? Ele dizia que a república tinha que ter algumas restrições bastante claras. O governo total das massas, para ele, naturalmente colocaria elas sob o poder de um demagogo. E essa demagogia, mais tarde, se tornaria uma tirania. Então, para ele, a democracia irrestrita gera tirania. Então, isso você faz um ciclo, né? Então, ele não defende especificamente nenhuma dessas 3 formas. Não diz que nenhuma em si mesma é superior à outra. Mas Santo Tomás de Aquino completa isso, né, e diz que é possível nós dizermos que a monarquia imita melhor a forma com que Deus governa o universo. Ou seja, a criação, o regime com que Deus governa o mundo é monárquico, né? A própria igreja é uma instituição monárquica. O próprio Cristo é rei, né? Então nós temos na monarquia, que claro, não deve se tornar nunca uma tirania, deve ter idealmente elementos, né, de aristocracia e elementos até de república, para que ela possa se proteger, né, de governantes com tendência tirânica. Mas a monarquia imita melhor a forma de Deus governar o mundo. Então, para ele, a monarquia é um governo superior, né? E nós podemos dizer a mesma coisa em relação ao conservadorismo, né?
por mais que ele não tenha uma relação de identidade com a igreja, né, ser católico não é ser conservador, né? Nós podemos dizer de forma definitiva que ser católico é ser anti-esquerdista. E existe um ponto específico em que o conservadorismo imita uma característica da Igreja Católica, né? E é isso que eu queria falar para vocês. Isso se chama tradição. A tradição é um dos pilares, né, fundamentais da Igreja, né? Geralmente se coloca como 3, né? A Escritura, a tradição e o magistério. E eu vou ler para vocês aqui rapidinho um trecho do discurso sobre a história universal do Jacques Bossuet, o grande bispo francês do século XVII, né, que foi preceptor do filho de Luís XIV da França, que foi um dos grandes oradores da humanidade, né, sem dúvida o maior da língua francesa, e cuja obra o Santo Dom Bosco vai publicar em breve. E é uma defesa da tradição e uma prova de que a Igreja Católica é uma instituição que tem as suas raízes que, na verdade, remontam a Adão, né? A Igreja, claro, ela tem a sucessão apostólica que nos leva até Jesus Cristo, né? Nos leva até os 12 apóstolos e Jesus Cristo que instituiu a Igreja. Mas o próprio Cristo faz parte, né, de uma linha sucessória que nos vai levar até a antiga aliança de Moisés, né, e antes disso até a aliança de Deus com Abraão, a primeira aliança chamada Aliança das Nações com Noé e até o próprio Adão. Então a Igreja, a fé católica, claro que o discernimento da fé é uma coisa progressiva, né, mas a sucessão e a identidade, né, dessa fé, ela vem desde o momento em que houve o pecado original e que Deus promete a Eva que a sua descendência esmagaria a serpente, né? A descendência da serpente. Desde esse momento ali já existe a mesma promessa, né? E é disso que Bossuet vai falar um pouquinho aqui. Assim, a sociedade que Jesus Cristo, esperado durante todos os séculos passados, enfim fundou sobre a pedra, e que São Pedro e seus sucessores devem presidir por suas ordens, justifica-se a si mesma por sua própria sequência, sua própria sucessão, e leva em sua eterna duração o caráter da mão de Deus. É também esta sucessão que nenhuma heresia, nenhuma seita ou qualquer outra sociedade, senão a única Igreja de Deus, conseguiu alcançar. As falsas religiões puderam imitar a Igreja em muitas coisas, sobretudo imitam-na ao dizer, como ela, que foi Deus que as fundou. Mas esse discurso em sua boca não é senão um discurso no ar. Pois se Deus criou o gênero humano, se ao criá-lo à sua imagem, ele jamais desprezou ensiná-lo o meio de servir-lhe e agradar-lhe, toda seita que não mostra sua sucessão desde a origem do mundo não é de Deus. Aqui caem aos pés da Igreja todas as sociedades e todas as seitas que os homens estabeleceram dentro e fora do cristianismo. Por exemplo, o falso profeta dos árabes bem pôde dizer-se enviado de Deus, e após ter enganado povos sobejamente ignorantes, pôde lucrar das divisões de sua vizinhança, para estender a ela, pelas armas, uma religião toda sensual. Mas sequer ousou supor que fosse dele esperado, nem enfim que pudesse dar ou a sua pessoa ou a sua religião qualquer ligação real ou aparente com os séculos passados. O expediente que encontrou para se isentar disto é novo, temendo que se quisesse pesquisar nas escrituras dos cristãos testemunhos de sua missão, semelhantes àqueles que Jesus Cristo encontrava nas escrituras dos judeus, ele disse que os cristãos e os judeus haviam falsificado todos os seus livros. Seus sectários e ignorantes creram em sua palavra, 600 anos após Jesus Cristo. E ele anunciou-se a si mesmo, não apenas sem qualquer testemunho precedente, mas ainda sem que nem ele, nem os seus tivessem ousado supor ou prometer qualquer milagre sensível que pudesse autorizar sua missão.
Do mesmo modo, os heresiarcas que fundaram seitas novas no meio dos cristãos bem puderam tornar a lei mais fácil e ao mesmo tempo menos submissa, negando os mistérios que passam os sentidos. Bem puderam ofuscar os homens por sua eloquência e por uma aparência de piedade, movê-los por suas paixões, enganá-los por seus interesses, atraí-los pela novidade e pela libertinagem, seja pela do espírito, seja mesmo pela dos sentidos. Numa palavra, puderam facilmente ou enganar-se ou enganar os outros, pois não há nada de mais humano. Mas além de sequer poderem se gabar de haver feito algum milagre em público, nem poderem reduzir sua religião a fatos positivos dos quais seus sectários fossem testemunhas, há sempre um fato desolador para eles, que jamais poderão disfarçar, é o de sua novidade. Parecerá sempre aos olhos de todo o universo que eles e a seita que estabeleceram foram destacados deste grande corpo e desta igreja antiga que Jesus Cristo fundou, na qual São Pedro e seus sucessores tinham primeiro lugar, no qual todas as seitas os encontraram estabelecidos. O momento da separação será sempre tão incontestável que os próprios hereges não o poderão negar, e não ousarão sequer tentar passar como vindos da fonte por uma sucessão que jamais se viu interromper. É a fraqueza inevitável de todas as seitas que os homens estabeleceram. Ninguém pode mudar os séculos passados, nem se dar predecessores, ou fazer com que sejam adquiridos. Apenas a Igreja Católica está presente em todos os séculos precedentes, por uma sucessão que não lhe pode ser contestada. A lei vem ao encontro do Evangelho. A sucessão de Moisés e dos patriarcas não faz mais que uma mesma sucessão com a de Jesus Cristo. Ser esperado, vir, ser reconhecido por uma posteridade que dura tanto quanto o mundo, é o caráter do Messias em que nós cremos. Jesus Cristo é hoje, era ontem e é pelos séculos dos séculos. Bom, então se nós podemos estabelecer um ponto em que a igreja e o conservadorismo se mantêm sempre do mesmo lado, é na defesa da tradição. É a partir da tradição não só que se pode transmitir cultura, né, porque nós podemos dizer que a própria literatura é tradição pura, né? A transmissão de textos, a transmissão de uma língua, a transmissão de certos conhecimentos é aquilo que mantém uma civilização de pé. A partir do momento em que existe um hiato entre duas gerações, a civilização já decai, mas também a própria fé ela se mantém com a sucessão apostólica, que é a base, né, de toda confiabilidade no sentido humano que a igreja pode ter, né? Até simulacros de milagres outras seitas podem fazer, mas a Igreja Católica é a única que mantém essa tradição que na verdade remonta à origem do mundo. Então, por mais que essas duas realidades sejam bastante distintas, né, e seja até um pouco irresponsável a tendência que existe por parte de alguns de querer usurpar, né, a fé católica para fins políticos e querer falar em nome da Igreja Católica, sendo que o que tem é apenas um projeto político, né, ou querer reduzir, né, a doutrina da Igreja, a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo numa ideologia, né, transformar num discurso ideológico totalmente coerente do início ao fim. Por mais que isso exista, né, esse ponto de contato jamais pode ser negado. E é isso que pode nos dar alguma orientação para qualquer ação política. É a defesa da tradição, que é a defesa, na verdade, da decência humana, é a defesa da nossa dignidade, é a defesa de tudo aquilo que pode nos conectar a valores superiores. Bom, muito obrigado. Fiquem todos com Deus.